Boa noite a todos os nossos irmãos que aqui se encontram na nossa casa espírita. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite para mais um encontro, mais um momento de reflexão, de fortalecimento espiritual. E hoje nós temos a satisfação de receber o nosso querido irmão Pedro Resgala. Para quem não conhece, né? Pedro mora em Belo Horizonte, frequenta o Cenáculo Espírita Tiago Maior, dedicando-se ao estudo, ao trabalho e à divulgação da doutrina do Cristo, além de atuar nas redes sociais por meio de projetos dos Evangelhos com Amigos, Minutos com Jesus, Momentos de Oração. Pedro também realiza palestras presenciais em diversas casas espíritas em várias cidades, compartilhando a mensagem consoladora. Possui ainda o dom da música, utilizando o canto como instrumento de sensibilização, consolo, de aproximação dos corações com os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, nessa noite nós teremos a oportunidade de refletir sobre um tema muito importante, que é a união fraternal. Então, nós vamos receber o nosso irmão Pedro com muito carinho e muita gratidão. Pedro, antes de eu passar a palavra para você, eu vou fazer uma reflexãozinha do tema. Faça a prece inicial e em seguida eu passo a palavra para você, tá bom? Então, a mensagem, né, a nossa reflexão, Jesus, ele nos ensinou que seus verdadeiros discípulos, eles seriam reconhecidos pelo amor que demonstrassem uns pelos outros. A união fraternal, ela nasce quando nós aprendemos a acolher, aprendemos a compreender, aprendemos a perdoar e a caminhar juntos. Mesmo diante das diferenças, ela nos convida a substituir o julgamento pela compreensão, a indiferença pela solidariedade e o egoísmo pelo amor ao próximo. Como nos lembra a doutrina espírita, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, caminhando rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, que nessa noite nós possamos abrir os nossos corações para os ensinamentos que receberemos, permitindo que a mensagem de Jesus fortaleça em nós o desejo sincero de viver a fraternidade em nossos lares, nas nossas casas espíritas e em todos os lugares por onde nós passarmos. Com esse sentimento, eu convido a todos para elevar os nossos pensamentos nesse momento a Deus, nosso Pai. Querido Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite em teu nome. Abençoe a UEC, que esse mês completa 50 anos. Abençoa seus dirigentes, seus trabalhadores, seus colaboradores e todos os irmãos aqui presentes. Envolve também o nosso irmão Pedro, inspirando suas palavras para que sejam instrumentos do teu amor e da mensagem consoladora de Jesus. Que possamos abrir os nossos olhos nos corações, possamos silenciar as nossas preocupações e acolher os ensinamentos desta noite, fortalecendo em nós a fraternidade, o respeito e o desejo sincero de servir ao próximo. Graças nós te damos por tudo, Senhor Jesus, e te agradecemos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pedro, a palavra agora é para você. Como fica com você? Que bênção, que alegria. Muito, muito obrigado, Lilian, pelo convite, a todos da casa, pelo acolhimento, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos para refletir e aprender com o Evangelho de Jesus, né? Que oportunidade maravilhosa. Sou muito, muito, muito grato, né? A gente vai crescer na nossa família cada vez mais com o dom aí que Deus nos permitiu da internet, né? Para mim é um dom divino maravilhoso, não é? Para mim não é empecilho nenhum. Só a gente ter cautela no uso e responsabilidade. Mas a internet, a tecnologia, para mim é um instrumento de Deus, permitindo a gente se conectar cada vez mais com os nossos parentes e familiares de outras famílias, de outros estados, de outras cidades, países, enfim, para a gente poder se aproximar e lembrar desse tema maravilhoso da vida, que justamente
é a união fraternal. A minha máquina está terminando o expediente dela, então não sei se está fazendo um barulho muito grande aí. Uma hora dessa, meus vizinhos devem estar para vir cá bater na porta e reclamar. Mas ela está fazendo um barulhinho aqui, mas ela está terminando o expediente dela, está cumprindo com o dever dela ali, tá bom? Então vocês me perdoam qualquer coisa. Mas que bênção, sou muito, muito grato mais uma vez. Primeiramente a Deus e a vocês por terem abrido as portas para a gente poder estar aqui conversando um pouquinho, né? União fraternal, esse tema maravilhoso que Emmanuel vai trazer para nós lá no capítulo 49 do Fonte Viva. Nós vamos ler ele aqui já daqui a pouco. Mas antes, né, eu gostaria de começar com a canção, como eu tenho de costume, para a gente poder se harmonizar com o tema. Eu gosto sempre de dizer que toda música, ela não são apenas letras e melodias em vão, né? A gente tem que lembrar que a vida, ela é energia, a vida, ela é vibração, né? E quando a gente traz a arte para perto de nós, não só naquele que a expressa, mas naquele que também a recebe, tentar se conectar com a energia, com as vibrações que aquele momento está, né, permitindo, faz uma diferença enorme nos nossos corações. A gente começa a mexer com as moléculas do nosso corpo, com a energia, né, de nós, do espírito, e nos conectar, nos sintonizar com energias maiores, né? Então a canção que eu queria cantar agora é a canção do Hércules Mota, Há uma Luz em Nós. Hoje eu estava trabalhando de noite, né? Plantãozinho maroto da vida, e eu acordei com a garganta um pouquinho arranhando. Então vocês me perdoem qualquer coisa. Então, Jesus, o compromisso é seu, viu? Quem sentir a vontade, até para fechar os olhos, e se conectar na medida do possível com a melodia, com a letra. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós se revelará. Dorme, mas despertar. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue do irmão, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós
velará, dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar bem mais simples nos tornar. Sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvir a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que o mestre ensinou. Amém. Que assim seja. Que canção maravilhosa que o Hércules nos presenteou, né? E é uma canção que eu gosto muito dela, porque ela traz para nós uma potencialidade que às vezes nós não enxergamos, que é justamente a potencialidade que nós temos dentro de nós. Às vezes a gente fica preso, né, aquela ideia, né, de que estamos num mundo de provas e expiações, então nós somos tudo ruim, nós só somos cheios de dificuldade, tudo limitado. É verdade mesmo, mas não é só isso. Não está restrito a isso. Nós já temos aí uma carga boa, com certeza muito melhores do que ontem. E talvez, né, enquanto a gente fica muito perdido no não errar, o que é muito importante, que a gente esteja vigilante, Jesus, em grande parte, só nos convida a se expressar, a liberar a luz que há em nós. Afinal, nós somos a luz do mundo, né? Ele já nos direcionou esta ideia para nós. E às vezes o que nos falta é permitir que essa luz brilhe. Lógico, sempre vigilantes diante o erro, buscando sempre a humildade, o pezinho no chão, para a gente permanecer nesse processo evolutivo maravilhoso, como eternos aprendizes, mas sabendo que nós temos coisa boa demais para contribuir, demais mesmo. Então essa canção ela fala muito sobre isso e casa com o nosso tema da união fraternal, sobre esta bondade e essa união mesmo das luzes que Jesus já lá há muitos mil anos, né, há 2000 anos, já disse para nós, essa luz que há em nós, pedindo apenas que a gente se liberte das nossas amarras, do orgulho, do ego, da vaidade, para poder se expressar. Então, entrando no nosso tema e na mensagem maravilhosa que o benfeitor Emmanuel traz para nós no livro Fonte Viva, capítulo 49, né, psicografia aí do nosso querido Chico, né, bom demais. Ontem eu estava lá na cidadezinha natal dele, em Pedro Leopoldo, nossa, que alegria, né? A gente é muito abençoado, meu Deus. Capítulo 49, intitulado União Fraternal. Peço licença para a gente fazer a leitura, né? Emmanuel traz para nós de uma forma muito feliz a carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 3, onde Paulo diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando a gente vai lá no Evangelho de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, Saulo ele vai colocar de uma forma muito interessante lá na parte da visão espírita diante da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo ele
junta ali recomendações práticas para aquela comunidade, né? E que ele vai demonstrar que as ações do verdadeiro cristão, elas se estendem muito além das paredes dos centros espíritas, dos templos, né, das igrejas, dos nossos lares, da nossa casa, porque é como se fosse um convite a um estilo de vida, né? Fazer do evangelho, do cristianismo, um estilo de vida e não uma religião, porque essa nunca foi a ideia de Jesus. E Paulo, ele deixa essa característica muito nítida na carta, né? A história, ela diz que Paulo estava em Roma, né? Quando ele escreveu essa carta para essa comunidade e fez como se fossem essas diretrizes de recomendações práticas para que as pessoas ali da época não ficassem restritas a apenas os ritos, a apenas aqueles comodismos de seguir um passo a passo todos os dias, mas justamente permitir que essa luz brilhe em qualquer lugar, em qualquer momento. Nos lembrando até da passagem de Jesus com a samaritana, onde ele vai chegar para ela e vai falar: olha, chegará um dia em que em que adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, não é lá no templo de Jerusalém, não é aqui nesse monte que vocês vêm buscar água todo dia, é em espírito e em verdade, porque assim como Paulo diz, quando Cristo foi crucificado, ali eu morri. E hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele permitiu que abrisse um espaço dentro dele para que Jesus crescesse e ele, no seu orgulho, na sua vaidade, diminuísse. Não se diminuindo como ser, porque ele é digno de toda grandeza, como todos nós somos, mas permitindo que houvesse espaço dentro do seu coração para que Jesus sempre se fizesse presente. Então ele estaria dizendo que, a partir de hoje, aonde quer que eu esteja, Jesus está comigo. E eu busco estar com ele no máximo que eu puder, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. E é natural, lembrando que comentamos no início, que como espíritos de provas e expiações, a gente ainda tem, né, aquela dificuldadezinha, aquela, né, fica claudicando, né, fica cambaleando na hora de caminhar, e tá tudo certo, faz parte, gente. Tem coisa que é ruim mesmo de viver, tem coisa que é difícil mesmo, e tá tudo bem. Isso que é o interessante do negócio. Porque até quando o trem tá ruim, a gente pode sentir que tá ruim, mas acredite, por trás de tudo tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque há a presença divina em tudo. Então, tudo nos direciona para o bem. Todas as nossas experiências, todas as nossas, né, dificuldades que a gente vivencia no dia a dia. Lógico, a gente vai ali do nosso jeitinho tentando fazer um malabarismo para poder sobreviver muitas das vezes. Tem dia que a gente só fala assim: oh meu Deus, vou só deitar, vou dormir, amanhã nós resolve. Beleza, amanhã a gente resolve. O que não pode é soltar, né, pular do barco. Porque o Pedro tentou fazer isso e fundou. E nós ainda, na nossa fé, nós ainda estamos um pouquinho dificultados. Mas a ideia é justamente essa, é entender que, mesmo ali no barco, na tempestade, Jesus está ali caminhando até mim, a todo momento, e me ensinando a viver a vida de forma leve, não sem tempestades, para que um dia, toda a existência, toda a minha natureza, independente de quão difícil esteja, eu vou saber conduzir de uma forma tão leve que nem as águas vão ser tão superficiais a ponto de eu afundar. Porque eu conseguirei me entregar e caminhar junto com Jesus, onde nem as águas vai me impedir. E esse é o convite dele para nós. A Lilian trouxe muita felicidade, o capítulo, se eu não me engano, é João
13, né? É João 13, em que Jesus fala, né? Reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ó, olha aqui, capítulo 3, versículo 35. Reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Rapaz, e ele não é mole não, esse Jesus, tá? Porque depois ele ainda vai complementar falando que amai-vos, assim como eu vos amei. Aí você fala assim, não, beleza, maravilha, tá chegando aí, acabou agora a tensão da Copa do Mundo, né? A gente já ficou triste, tudo mais, tá aí meio angustiado porque o Brasil foi eliminado, mas faz parte. E agora tá chegando aí um momento maravilhoso, assim, que toda família adora, que é momento de muita alegria, né? Muito regozijo na vida de todos nós, que é essa bênção do mês político, das eleições, e aí Jesus me lança uma dessa, assim, logo antes das eleições, reconhecereis que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros, e depois, amai-vos, assim como eu, Jesus, vos amei. Aí pronto, no grupo de família já tá todo mundo se amando. Ah, mas se você não votar nele, você sai daqui do jantar de família, do almoço de família de domingo. Sabe aquele café? Você esquece. Esquece, porque eu não quero a sua presença lá, porque você condenou toda a sociedade, todo mundo, e começa aquele conflito. Ao invés da gente respirar fundo e entender que a proposta é sempre uma construção. Isso foi só um exemplo, tá, gente? Um exemplo que está chegando aí, querendo ou não, é uma realidade, eu acredito, de todas as nossas famílias, né? Acho que todo mundo vive isso um pouquinho, mas existem outros inúmeros exemplos que a gente poderia estar citando. Mas a ideia está sempre nesta construção, porque Jesus convidou a samaritana, ou melhor, profetizou para ela, olha, em verdade vos digo que chegará o dia em que vocês adorarão em espírito e em verdade. Só que antes de tudo isso, ele trouxe para nós a ideia da fraternidade. Porque Jesus, ele tinha um propósito, ele estava determinado, estava disposto a conduzir o seu evangelho com muito amor, mas sem perder a essência. Então não se enganem quando Jesus era firme, quando Jesus botava o pé no chão e falava assim, não, mas é isso. Porque ele estava seguindo o seu propósito e a sua essência. Mas em momento nenhum, tudo o que pareceu um bater de frente de Jesus foi na ideia de gerar conflito. Não, foi fidelidade à sua proposta de ter vindo aqui, que é ser médium de Deus para nos conduzir a um lugar melhor. Então Jesus, em momento nenhum, mesmo com o povo querendo apedrejar, e chegou até a ser apedrejado, mesmo com o povo querendo condená-lo à morte, foi crucificado, ele em momento nenhum veio para criar conflitos e desavenças. Ele veio para abraçar a todos. Mas todos aqueles que, assim como Paulo, quer dizer, todos, mas que ele não iria tentar, de alguma forma, invadir o espaço de cada um, e ia caminhar e tentar levar aqueles que ele conseguisse, que assim como Paulo, se permitiu abrir o coração para Jesus, para o que ele estava trazendo. Mas ele amou a todos igualmente. Eu quero ver quando você descobrir que seu primo que você mais ama não votou no mesmo político que você olhar para ele no próximo domingo da eleição
no almoço de família e lembrar de Jesus quando Judas chegou com a tropinha e olhou no olho de Judas e falou assim: amigo, aqui vieste? Rapaz, eu não sei se eu dou conta, mas eu vou me vigiar. Eu vou tentar dar conta. Mas eu vou me vigiar, ó, mas eu reconheço a minha dificuldade, mas eu vou me vigiar, vou tentar lembrar de Jesus ao máximo. Porque eu quero que ele esteja presente na minha vida a todo momento. Mesmo que eu ainda seja muito falho. Mas ele mostrou que o amor e a fraternidade era capaz de conduzir qualquer dificuldade, até mesmo a traição, de forma leve e dizendo: olha, vai ser difícil. Já tive ali no jardim, chorei, pedi para Deus e falei assim: Deus, me livra desse cálice. Ô meu pai, me livra desse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Aí ele, beleza, beleza. E aí é quando Emmanuel gosta de trazer nas mensagens de que tudo conflui para o bem, tudo está em prol de nós. E quando a gente abraça as diferenças, as dificuldades, nossa, a gente contribui para um todo, porque a gente começa a cuidar desses pedacinhos em nós. E olha que interessante. Um outro convite que Jesus faz é que existe uma diferença entre união e uniformização. E o nosso problema, eu acredito, é que a gente está muito preso à uniformização. O que seria isso? Deixar todo mundo em forma única. Igualzinho. É quadradinho, quadradinho, bolinha e bolinha, triângulo e triângulo. Só que isso não existe. Isso não existe. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco da Ana Teresa, que ela fez uma entrevista para a FEB TV, em que ela diz assim, dentro de nós tem 50 eus falando várias coisas, de várias experiências da nossa carga das vidas passadas que a gente carrega conosco, e a gente ainda tem que tentar administrar isso tudo. Então nós não somos iguais, não tem como. E que bom que não é. Porque se fosse, a gente não tinha saído do lugar. Tava todo mundo ainda lá, ó, mandando o povo morrer comido por leão, só por falar na palavra de Deus. Só que é graças às nossas diferenças em que nós temos encaixes perfeitos uns com os outros, para a gente poder crescer e construir. Uma ponte, ela não é formada com peças iguais. Ela é formada com toda uma engenharia em que cada peça é essencial, tem o seu papel, tem o seu lugar, e ali sim é possível atravessar e estarmos conectados sempre. Então é a gente olhar para o outro que a gente tem aquela dificuldade e falar assim, cara, você é incrível. Poxa, se não fosse você, eu não ia entender de onde tem tanto ódio, tanta inveja, tanta vaidade dentro de mim. Você está sendo um ser tão importante, que se encaixou tão perfeito na minha vida agora, a ponto de me tirar do sério e eu conseguir despertar para um móvel no meu mundo íntimo que precisa de luz, que é de onde está vindo toda essa raiva, todo esse, sabe, que eu tenho de você. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Você foi enviado por Deus. E são nesses momentos que a gente entende que são conflitos, que é aí a imagem que a Lucilena traz, Lucilena, professora Lucilena Galvão, que eu acho incrível. Vou ver se eu consigo até desenhar. Olha só. Essa parte de arte eu não sei não. Mas a gente... Ixi, eu acho que não vai mostrar. Eu acho que não vai mostrar não, mas não tem problema. Eu vou tentar fazer com a mão. Ó,
A Lucilena, ela traz a seguinte imagem. A vida é uma escada. Não é linha reta de rampa, de ondinha, não. É uma escada. Se a gente vive uma vida sem os tais conflitos, ou melhor, as crises, a gente viveria uma linha reta, eternamente. Então a gente não ia subir, a gente não ia descer, a gente não ia fazer nada. Aí é aquela coisa, né? Se você não tá fazendo nada, você tá... E aí? Então a gente tem esses momentos de crise e os tais conflitos, porque a gente está chegando naquela paredinha que é onde sobe para o próximo degrau. Deu para entender a imagem da escada? Ó, gente, a Lilian tá sendo o médium de todos vocês aí que estão com a câmera fechada, mas eu também nem sei se tá todo mundo com a câmera fechada, porque só tem ela ali para mim. Mas ela falou que entendeu, então vamos continuar. Se não fosse esses momentos de conflito, a gente ia ir reto. Não ia ter essa oportunidade de subir para o próximo degrau, e acreditem. Pensa num cardio bom esse, viu? Porque é degrau que não acaba mais, hein? É degrau que não acaba mais. E aí vai ter um outro momento que a gente vai ter a oportunidade de subir e ir para o próximo. E assim vai. Então é importante as nossas diferenças. É importante que a gente tenha contato com tudo. Mas para isso a gente precisa se permitir viver isso tudo e se entregar a isso tudo. E é o que Jesus pede, olha, vive essa vida maravilhosa. A vida é um dom divino para ser exercido. Agradece, vambora. Vambora. Com muita responsabilidade, sem se cobrar, porque tá tudo bem. Também, aquele dia que a gente não dá conta, tá tudo bem, a gente acha ruim, mas é porque tá acontecendo porque Deus mandou. Tá, um dia que você for um espírito perfeito, aí você fala assim, beleza, Deus mandou, vambora. Mas enquanto você ainda não é um espírito perfeito, você pode falar, meu Deus do céu, me livra desse cálice. E tem hora que eu não quero que a vontade do Senhor seja feita, não. É a minha mesmo, pelo amor de Deus. Ô canseira. Mas vai ter a oportunidade de serenar, de respirar fundo, e no outro dia, primeiro capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, recomeçar. Emmanuel já começa o livro com essa pedrada. Recomeços. E aí o que ele traz para nós, um outro capítulo do Pão Nosso, é que a ideia é que sejamos constantes na tentativa de buscar. E é muito interessante, uma coisa que Emmanuel traz para nós, que quando Deus pede, né, quando a gente tem essa ideia de exercer a vontade de Deus, Emmanuel reflete conosco que a vontade de Deus é que a gente entregue o nosso melhor e não aquilo que a gente não tem conta, não dá conta de ser, ainda não é capaz de ser, mas entregar o nosso melhor. Então, olha que maravilha. É consolador por si só. É consolador por si só. O que importa é a gente se manter constante na busca e não parar, não esmorecer. É se jogar. Então, bom, vamos viver a vida. Vai ser difícil, vai. Mas vamos viver. Vai ter gente, vai ter gente. Mas vamos viver. E sabe uma outra coisa muito interessante? A gente já aprendeu na doutrina espírita, codificado pelo nosso querido paizão Kardec, que não vamos generalizar, né? São a maioria dos casos, eu acredito, mas estamos na nossa família, com os parentes, que a gente precisa de alguma forma se relacionar de forma mais próxima, para a gente conseguir restaurar, reestruturar questões íntimas e restabelecer laços mais saudáveis em prol da nossa luz, do nosso crescimento moral. Só que a gente às vezes esquece que todos nós somos filhos de um único pai. Se somos filhos de um único pai, nós estamos inseridos
em uma única, grande, enorme, maravilhosa família universal. Então, quando você sai de casa e fala assim, ufa, já não tô mais lá com aquele tanto de gente perturbada, né? Com aquele tanto de gente difícil, agora eu vou pro mundo aqui, vou pro trabalho e tal. Aí, na hora que você chegar no trabalho, você lembra o seguinte, e esse povo aqui também são minha família. Então, o compromisso que eu aprendi lá no Evangelho do Lar de ter com as pessoas lá na minha casa é o mesmo que eu tenho com as pessoas que estão aqui de fora dela. Porque somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Maravilhoso, hein, gente? Isso aqui só com o versículo 3 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Então vamos dar continuidade à leitura. À frente de teus olhos, Emmanuel começa, 1000 caminhos se disserram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. Sabe uma das melhores formas da gente se libertar da decepção, da frustração, do rancor? É a gente entender que do outro só cabe o outro. E de nós cabe a nós. Em alguns momentos, em laços fraternos de amizade, mas já são um pouco mais fraternos, há aberturas da gente refletir junto e falar assim, poxa, né, isso aí talvez não tenha sido legal se pensar de outra forma. Mas não impondo. Nem Jesus fez isso. Né? Nem Jesus fez isso. Mas, sabe, aquele toquinho de luz, quando há espaço e com muita cautela, mas ao outro só cabe o outro. É interessante porque eu gosto de ver o mundo como tudo é uma coisa só, sabe? A gente pega ideias lá orientais, a gente pega filosofias aí, só que quando você estuda assim, entende um pouco melhor, você vê que é tudo uma coisa só e é tudo Deus, é tudo o espiritismo, é tudo a medicina oriental, é tudo, enfim, é tudo uma coisa só. E um dos princípios muito interessantes que Bert Helling traz da constelação familiar é sobre quando a gente invade o espaço do outro, de achar que ele tem que fazer as coisas de uma forma, a gente está desrespeitando ele de um jeito que vocês não imaginam. A gente desrespeita ele por não o permitir que ele seja quem é e viver a sua própria experiência, e também de não o permitir fazer as coisas que lhe cabem, como a gente desrespeita a nós de sair do nosso lugar para ir lá, cutucar a vida alheia, ao invés de fazer a nossa parte e o que é nosso. Então, olha só que legal isso. É o que Emmanuel está dizendo. Seja. Seja. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez um amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra
a cada um deles com teu gosto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-nos a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta, convencido de que só pelas raízes do entendimento, ou seja, a gente precisa criar essa raiz para ter o que nos sustenta, para sustentar essa árvore da união fraterna. Então tem a nossa parte nisso tudo. E não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. Aí tomando. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é a escada infinita. Olha só, eu não tinha nem percebido isso. Olha que interessante. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. Isso sobre imposição é muito interessante. Tem um capítulo do Boa Nova que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Deus, Jesus, mas nós não vamos reagir? Eles xingaram a gente tudo ali, os fariseus, chamaram a gente de filhos do capeta, do demônio, sei lá. Não vão falar nada, você vai deixar isso por isso? Aí Jesus, basicamente, né, em outras palavras, nas minhas humildes palavras, vai adiantar de quê? Se eles não estão abertos para receber o que a gente tem para falar. Aquela ideia, bate a poeira. O que não é seu, você não leva, deixa. Que tudo há um tempo, ó, Velho Testamento, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. A providência divina, ela não esquece de ninguém. De ninguém. Kardec traz isso no livro dos Médiuns, quando pergunta sobre a questão de tentar convencer as pessoas sobre os fenômenos da mediunidade. Ele fala assim, ó, por que você... Primeiro, antes de tudo, por que você quer fazer com que essa pessoa acredite? Com qual intuito? E segundo, se ela não está aberta, por que você vai discutir? Então isso não é só sobre a mediunidade, é sobre a vida. E aí Jesus fala, por que eu vou discutir? Está tudo certo. Eles estão fiéis ao que eles acreditam agora, e a gente segue o nosso caminho. Continuaremos amando, continuaremos respeitando, não vamos responder no mesmo tom. Isso é amor, isso é respeito. Não vamos jogar pedras também, isso é amor, isso é respeito. Não vamos xingar de volta, isso é amor, isso é respeito. Faz o que você acredita ser o melhor e vai. Se encontrar pessoas abertas, foi Deus que está ali colocando para você, de alguma forma, criar os laços, as teinhas e aumentando essa rede de pesca, como diz Jesus a Pedro, que serás pescador de homens, em que cada linha dessa rede de pesca são esses laços que a gente vai criando na existência, mas sem guerra. Não é sobre convencer ou persuadir. É sobre estar disposto, assim como nós precisamos estar. Porque pronto a gente não tá não, gente. Não tá mesmo, e tá longe de estar, pelo amor de Deus. Achar que a gente não vai errar no mundo de provas e expiações é ignorância demais, nós. Achar que a gente não vai ter dificuldade no mundo de provas e expiações é ignorância demais, nós. Mas é a gente estar disposto. Não pronto, não espera estar pronto. Esteja disposto a se entregar, a ir com Jesus, a caminhar com Ele. Porque é só lembrar disso. Olha, ele está passando. Ele passou nos fariseus, os fariseus não receberam bem. Agora ele vai passar por você. E aí? Quer ficar onde você está? Ou vamos embora? Caminhar junto?
Ele vai voltar. Ou melhor, tá sempre por aí. Porque nunca te esquece. É misericordioso, é amoroso, é bondoso. Mas você não quer aproveitar já? Pô, já dá a mãozinha pra ele aí, vambora. Vambora. Vai ter hora que, se precisar, ele te empurra, te põe num carrinho e te leva no carrinho mesmo, mas vamos, já tá indo. Como se diz? Aí tem hora que é problema, Jesus, é problema seu agora. Já tô aqui. Não, o amigãozão, o amigãozão, ele fala muito isso. Jesus, agora eu já tô aqui, agora é contigo. E é isso mesmo, já tô aqui, agora é com o Senhor. Tem hora que eu vou precisar com o Senhor, faça mesmo. Tá tudo certo. E aí, Emmanuel conclui. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Olha isso, é uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa. Talvez seja por isso que a gente entra em tanto conflito. Porque a gente quer tanto defender uma ideia, para que aquela ideia, porque aquela ideia para nós é o que vai gerar o sossego e a paz, que por isso que a gente entra em conflito. Então já é uma necessidade nossa. A questão é como conduzir a isso. Porque não é depender das circunstâncias ao redor, e nem do que fazem ao nosso redor, e nem de onde estamos, seja no centro espírita, seja na rua, no trabalho, em casa, na escola, onde quer que seja. Mas é sobre a paz íntima de estarmos fiéis àquilo que a gente acredita, sem querer impor, sem querer plantar o fruto venenoso da violência e gerar a guerra, mas estar aberto e disposto. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização. E aí ele traz Paulo de novo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não se realizará nem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Cultivar a harmonia aonde quer que a gente esteja. Aonde quer que a gente esteja. Seja com o nosso silêncio, seja tentando vibrar coisas diferentes. Mas esse é o caminho da união fraternal, que Jesus já no Pai Nosso, na oração dominical, já trouxe, quando ele justamente começou, Pai Nosso, porque ele saiu da sua posição de sublime e excelso Espírito, médium de Deus, se colocou ao nosso lado sem perder a sua grandeza, como nosso irmão, e disse, Pai Nosso, que estás no céu, tomando conta de todos nós. Santificado é o teu nome, o vosso reino, que ele mesmo já trouxe para nós, onde está o reino de Deus? Dentro do nosso coração. Até arrepiei aqui. Dentro do nosso coração. Então é sobre a gente acordar amanhã e falar assim, Pai Nosso, que eu não me esqueça de ti, ao olhar para o outro e lembrar que ele também é filho teu. Tem uma canção para a gente finalizar, já dando aí nossos 50 minutos, se eu não me engano, que chama O Poder de Amar. Sinta como se fosse Jesus mandando uma voz bem lá no eco dos seus pensamentos, do seu coração, te convidando a esse poder. Porque se formos para sermos ambiciosos em poder, que seja no poder do amor, do verdadeiro amor.
Ouço a voz que ecoa no meu ser a dizer sobre mim. Posso mais se acreditar no poder de amar. Ah, e essa voz eu sei que me conduz por caminhos que já neguei. E essa voz eu sei que é Jesus, convidando para viver, apacentar o meu coração, transmitir a lição que posso mais se acreditar no poder de amar. Ah, e essa voz eu sei e me conduz por caminhos que já neguei. E essa voz eu sei que é Jesus, convidando para viver, para viver. Sou muito grato pela oportunidade. Que Jesus os abençoe. Obrigado pela paciência. Gratidão. Nós que agradecemos, Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer de coração a sua presença aqui hoje, viu? E quero pedir que Jesus continue fortalecendo a sua caminhada, inspirando sempre as suas palavras, te abençoando nessa missão linda de divulgar o Evangelho de Jesus por meio das palestras, da música e das redes sociais, como você falou logo no início, né? Essa que nos aproxima. Então, aqui a gente tem gente de todos os lugares, né? E eu gostaria, assim, de pedir, né, se... Ah, não, primeiro deixa eu ver se alguém tem alguma colocação para fazer para você primeiro, alguma observação, alguma pergunta. Quanta luz e simplicidade no falar de você nos trouxe. É isso mesmo. Ninguém quer falar nada? A Ana falou gratidão. Então, Pedro, para encerrar esse momento, eu quero abusar de você só mais um pouquinho e posso pedir para você fazer a prece final para nós? Vambora. Tá saindo som, né? Ótimo. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, teu abraço me sustenta e mostra a direção. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amigo de nós que nos acompanha, agradecemos por estar conosco a todo, mesmo que por vezes
ainda nos percamos de ti. Deixamos aqui a nossa singela gratidão pela oportunidade de exercer esse dom maravilhoso que é a vida. Que saibamos aproveitar com muita intensidade, com muito carinho as oportunidades que o Senhor nos permitiu viver, compreendendo que tudo flui para o nosso bem. E se flui para o nosso bem, é porque há propósitos maiores, fluindo também para o bem de todos. Que a gente nunca esqueça das meigas palavras de Abigail para o querido Paulo, em seus momentos de crise e turbulência para consigo e também para com os outros, em que ela orienta: oh meu amado, ama, ama incansavelmente, não se esmoreça e trabalhe, não sendo perseguido pelos fantasmas da inércia. Saiba esperar com paciência. Seja sempre grato, entregue o maior poder de amor que há em ti, que é o perdão, e perdoa. Assim como você gostaria que te perdoasse. Também não se esqueça de perdoar a si mesmo, porque nem o outro e nem você merece tanto martírio, sendo que estamos ainda todos buscando o aprendizado, a evolução. Que possamos sair daqui com a mente disposta, o coração disposto a estarmos cada vez mais entregues ao nosso querido irmão Jesus, que nos convida todos os dias a voltar para o pó do qual fomos criados, a nossa origem divina, e recomeçar. E assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Pedro. Obrigada pela presença de todos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Obrigada para você também. Tchau, tchau.